Olá pessoal, eu sou o André Barbieri. E eu, Simone Shibashi. E esse é o nosso novo programa do podcast internacional do Ideias de Esquerda, que vai tratar sobre a Colômbia e os protestos de massas na juventude contra a polícia e o terrorismo de Estado. E eu tô aqui com a Simone Shibashi, minha parceira de podcast, e antes de começar o nosso programa, a gente vai fazer um breve freestyle aqui para discutir as falas do Bolsonaro, pelo menos as mais emblemáticas no discurso que ele fez da última Assembleia Geral da ONU. Uma delas, Pérola, né, que ele disse que nossa floresta é úmida e não permite a propagação de fogo em seu interior. Suas considerações, Simone? Pois é, né? Isso é um grande, isso mostra realmente a envergadura intelectual do Bolsonaro, né? Assim, o que dizer, né? Nossa floresta é úmida e não permite a propagação do fogo em seu interior. Ou seja, tem uma chuva incessante na floresta e depois ela fica úmida e é impossível pegar fogo. É um absurdo, assim, realmente é um mecanismo de pensamento que é um mistério, né? A concatenação das informações, da forma como ela se dá na cabeça do Bolsonaro, é algo que realmente merece ser estudado. Mas essa frase aí, André, ela não é só ridícula e risível, né? Porque o problema é que depois dessa constatação que deixou qualquer biólogo de cabelo em pé, né, qualquer estudioso do meio ambiente de cabelo em pé, ou mesmo qualquer pessoa que soma, né, lé com cré ali, depois ele continua e tira a sua própria conclusão, que ele diz que os incêndios acontecem praticamente nos mesmos lugares, no entorno leste da floresta, onde o caboclo e o índio queimam seus roçados em busca da sua sobrevivência. Ou seja, agronegócio não tem nada a ver com isso, ele entregar todas as florestas para o imperialismo não tem nada a ver com isso. Aonde realmente a floresta pega fogo é culpa dos caboclos e dos indígenas. É de uma cara de pau que, enfim, né? Não, e o estúpido, ele não leva em consideração, obviamente, né? Porque o Bolsonaro, a gente sabe que não dá muito valor para a leitura, que é a elevação da temperatura do solo. Quando combinado com a redução das chuvas, muda completamente o cenário. E sim permite uma enorme devastação pelo fogo daquilo que ele chama, né, do interior das florestas úmidas. Essa desculpa que ele deu foi usada durante a ditadura militar na década de 70 para acobertar também a devastação da Amazônia. Então o Bolsonaro tem aí o seu precedente, como você falou, acusando não o agronegócio, que é óbvio que está vinculado, é o principal agente, né, das queimadas no Pantanal, e sim os indígenas e os caboclos por essa destruição. É uma coisa estapafúrdia, né, que a gente tem que ouvir desse animal falando na Assembleia da ONU. A gente e o mundo inteiro, né? Porque eu imagino a reação, né? Imagina os tradutores, né? As pessoas que estão ali, né, vivenciando aquele momento ao vivo, né? E precisam ali conter o seu riso, sua gargalhada, realmente. Ou então mesmo precisam conter o seu ódio, né? Porque além de uma informação sem pé nem cabeça, trata-se aí de uma culpabilização dos indígenas, dos povos locais, que é absolutamente descarada, quando a gente sabe justamente que o responsável por tudo isso é o agronegócio, que, aliás, foi a primeira parcela da burguesia brasileira que apoiou o Bolsonaro quando ele ainda estava ali transitando, né, da sua existência anterior como piada pronta para se transformar tragicamente no presidente do Brasil. Então, isso é uma coisa que a gente tem que sempre lembrar. Mas não foi a única piada, né? Não foi o único absurdo que ele disse na ONU, né? Porque, enfim, quanto mais, melhor no caso do Bolsonaro, né? Em termos de debate. Antes era o Leonardo DiCaprio, né? Que queimava as florestas, agora são os indígenas. Que eles sim estão sendo perseguidos pelo agronegócio como parte de toda essa operação de queimadas para a extensão da fronteira agrícola, para o plantio da soja, para renovadas vendas à China. Toda essa destruição está em função de todo esse agronegócio, né? Então, é risível, né? E trágico ter de ouvir essas palavras do energúmeno Bolsonaro na Assembleia da ONU. E, bom, está tudo totalmente ligado com toda essa destruição do meio ambiente que nós estamos discutindo desde o ano passado, né? Desde as devastações que aconteceram na floresta amazônica, agora a gente está discutindo no Pantanal. E, claro, a gente não pode deixar de dizer que todos aqueles governos europeus que demagogicamente dizem que protegem ou que estão preocupados com a floresta brasileira, obviamente não estão, são parte ativa da destruição, da devastação
dos biomas brasileiros junto com o governo da extrema-direita, né, Si? Completamente. Essa é uma verdade que a gente confirma a cada dia que passa, né? Mas não foi só sobre o meio ambiente que o Bolsonaro aí colocou loucuras, né? Ele também disse que ele concedeu agora, durante a pandemia, um auxílio emergencial em parcelas que somam aproximadamente $1.000. $1.000, gente! Pois é, né? Eu fico aqui imaginando, assim, a pessoa quando chega... Bom, a começar que esse aplicativo, né, do auxílio emergencial não funciona, transformando as filas da Caixa Econômica num caos, fazendo as pessoas também, né, ficarem aí todas expostas, né, inclusive ao próprio coronavírus, sem contar o estresse. E enquanto isso ele vai na ONU e todo pimposo anuncia que deu um auxílio de aproximadamente $1.000 para 65 milhões de pessoas. É um descarado, né? Porque eu com $1.000, gente, eu não sei vocês, mas eu com $1.000 hoje, eu resolvo a minha vida. Entendeu? Que é isso? Imagina, quase R$6.000 por mês de auxílio emergencial, só na mente do Bolsonaro, né? Gente, é um delírio cósmico absoluto, né? É um delírio cósmico absoluto, uma cara de pau inenarrável e até a ONU dizer que concedeu aproximadamente $1.000 para 65 milhões de pessoas. Porque você pode dizer assim, não, mas ele está falando que foi em parcelas. As parcelas todas somadas poderiam chegar a $1.000, mas não chegam. Essa que é a questão. Não chegam. A pessoa que recebeu sabe muito bem a diferença entre R$1.200 e R$5.000. É que a matemática da extrema-direita funciona de outro modo, né, Si? A gente sabe que também a matemática, a física, não regem, né? as mesmas leis. Tudo funciona de acordo com outras leis. A matemática, a física, a história, né? Foi tudo reescrito. A gente realmente não está versado nessa ciência. Então, deixando o nosso energúmeno aqui um pouco de lado, voltando aqui ao nosso tema da Colômbia, já são semanas de protestos, né, Si? Aqui contra a repressão policial, a perseguição do Estado, que no ano passado já tinha tirado a vida do jovem Dylan Cruz e que agora levou a vida do Javier Ordóñez, né? Esses fatos eles têm um elo de ligação porque deram origem a protestos de massas. Em 2019, em novembro do ano passado, a Colômbia entrou no marco das mobilizações que atravessaram toda a América Latina e agora, mais uma vez, a juventude entrou em ação para repudiar essa estrutura repressiva, né, do capitalismo colombiano de aniquilar qualquer tipo de oposição sindical e popular. E é um aspecto muito importante na política da América Latina, que abriga o bolsonarismo aqui no Brasil, por exemplo, que surjam protestos contra o terrorismo de Estado justamente no país governado pelo Ivan Duque, né, um direitista amigo dos Estados Unidos e do Bolsonaro, não é assim? Exatamente, André. Muito bem introduzida aí as questões que estão hoje relacionadas a tudo que estava acontecendo lá, porque o estopim foi o assassinato do Javier Ordóñez, né, que é um advogado de 43 anos, que tinha sido detido por supostamente violar a quarentena. Então, o vídeo da prisão viralizou rapidamente, causou indignação, porque a polícia tinha aplicado várias descargas elétricas com aquela pistola taser, né? E depois disso, foi levado a um comando de atendimento imediato, que é o CAI, né? Que são centros que cumprem a função de delegacias naquele país onde ele vem a morrer. Então, no corpo do Ordóñez foram encontradas 9 fraturas no crânio, golpes nas bochechas, no pescoço, nos ombros, no tórax, o que mostra, evidentemente, que ele foi torturado, né? E logo que isso se tornou público, várias cidades em toda a Colômbia protagonizaram protestos de massas na juventude, especialmente na capital, né, em Bogotá, mas também em Medellín, Cali, Barranquilla, entre outras cidades importantes ali do país. Em Bogotá, por exemplo, dezenas de manifestações foram realizadas no Centro de Atendimento Imediato de Vila Luís, Aures, Rincón, Praça de Bolívar e no Portal Norte, que são localidades muito importantes dessas cidades, né? E vale lembrar também que Barranquilla e Cúcuta, que são cidades onde também aconteceram protestos, ficam justamente na fronteira com a Venezuela. Então a ameaça de contágio que isso traz
fez com que a direita venezuelana passasse a apoiar todas as medidas repressivas do governo Iván Duque. Mas, evidentemente, isso também não adiantou muito, porque a raiva é muito grande, né? Os conflitos eles foram muito profundos. Durante esses protestos, o próprio governo contabilizava que 1/3 dos 156 comandos de atenção imediata, né, que tem essa sigla CAI, lá em Bogotá, foram incendiados e destruídos. Então, para a juventude, os CAIs, que foram criados em 1987, são nada mais do que focos de abuso, violações de direitos humanos, violações sexuais, centros de corrupção e de tráfico de drogas, né? Por isso que eles tinham que se dirigir para ali e por isso que eles canalizaram justamente contra os CAIs toda a sua raiva, né? Exato, como você apresentou, todo o repúdio à brutalidade policial na Colômbia foi o que realmente levou a essa explosão social da juventude. E a situação se agravou, né, com a pandemia do coronavírus, já que o governo do Iván Duque, ao invés de aumentar o orçamento para a saúde, ele incrementou o orçamento da polícia e deu carta branca para que ela atuasse nas ruas como uma patrulha de extermínio, né? Então, é absurdo isso, né? Pois é uma situação completamente violenta que mostra aí do que é feito o Estado na Colômbia, né? Justamente de uma repressão muito brutal contra a juventude, contra a classe trabalhadora, contra a sua própria população. Os assassinatos e os abusos da polícia colombiana, eles não são novos, né? A gente sabe que entre os anos de 2017 e 2019, aconteceram 639 assassinatos por parte dos membros das Forças Armadas, da polícia e do serviço de inteligência, né? E isso de acordo com uma ONG chamada Temblores, que fez esse levantamento. E justamente essa onda de assassinatos incessante, ela se dá num contexto de repressão e, em muitos casos, dirigidos contra os dirigentes sociais, né? Então, assim, são os representantes dos movimentos sociais que são alvos muito fundamentais justamente da polícia, né? Um dado que é interessante da gente ter em mente é que entre os anos de 2016 e 2020, cerca de 971 indígenas, camponeses, sindicalistas, mulheres e ambientalistas foram assassinados por forças repressivas estatais ou paraestatais ligadas à direita. Claro, e um exemplo dessa militarização que você está mencionando são o que eles chamam de comandos Jungla, né, que são unidades militares da polícia que supostamente lutariam contra o narcotráfico, mas que fazem parte dele. E estão muito ligados com as agências dos Estados Unidos, como a DEA, que é a Agência de Combate às Drogas daquele país, e que foram formados por agentes do Serviço Aéreo Espacial do Exército Britânico. Ou seja, todo esse aparato repressivo na Colômbia já tem uma tradição muito grande de vínculo com o imperialismo norte-americano e europeu. E o assassinato do Ordóñez, as jornadas, né, de protestos contra a violência policial aconteceram no marco dessa nova onda de assassinatos em todo o país, como a Simone estava mencionando, que tem a marca das máfias e do narcotráfico aliado com o aparato repressivo do Estado, né? Muitos massacres de líderes sociais, comunitários, vêm tingindo toda a realidade nacional. Para o nosso ouvinte ter uma ideia, houve na Colômbia pelo menos 218 assassinatos em 55 massacres realizados durante já esse ano, né, de 2020, segundo números do Observatório do Instituto de Estudos para o Desenvolvimento e a Paz, o INDEPAZ, lá da Colômbia. E entre as vítimas das matanças das últimas semanas, existem menores de idade, jovens universitários, indígenas, lutadores sociais, sindicalistas, entre vários outros líderes, né, de movimentos contra a repressão estatal. E a Colômbia possui, a gente sabe, né, um dos regimes mais reacionários, né, do Ocidente, em que as mortes de ativistas são institucionalizadas, né, pelo Estado, que por muito tempo usou como desculpa a perseguição às Farc, né? Exatamente, André. E a verdade é que a raiva da juventude colombiana existe também há muito tempo, contra o governo da direita do Iván Duque, que foi eleito em 2018, com a aprovação do direitista Álvaro Uribe, né, o ex-presidente colombiano. E em 2019, a Colômbia vivenciou manifestações de massas contra o governo direitista no marco de uma onda de processos de luta de classes na América Latina, que teve um ponto culminante nas jornadas revolucionárias do Equador, e especialmente também no Chile, né, que perdurou até mais tempo.
Na Colômbia, a brutalidade repressiva da polícia é tão grande que já não era possível conter a irritação de amplos setores dos jovens diante da demagogia governamental, que justificava aí os massacres e os assassinatos de forma recorrente, né? Então a primeira coisa que o Duque fez diante das batalhas campais contra a polícia foi sair em defesa dessas forças policiais, que são absolutamente assassinas, né? E junto ao Álvaro Uribe, eles fizeram um chamado para que a população aceitasse mais militares nas ruas, né? Ou seja, eles estavam ali em luta contra a militarização e contra a repressão, e a resposta qual é? Mais militarização. Claro, o governo super cínico, né? Diante dessas mobilizações. E tá claro que o repúdio de massas, né, a polícia na Colômbia, foi diretamente influenciado pelo movimento do Black Lives Matter nos Estados Unidos, né? A Colômbia abriga bases militares do imperialismo norte-americano e dessa vez ela sentiu na nuca o bafo da luta de classes, né, vindo do coração ali da burguesia mundial. A gente discutiu isso aqui num programa anterior, o efeito que houve, né, o assassinato do George Floyd pela polícia de Minneapolis, abrindo o maior processo de massas na história, né, dos Estados Unidos. E ao se dar no coração do imperialismo, esse fenômeno de repúdio ao racismo estrutural do Estado, à polícia, que abrangeu a esmagadora maioria da população norte-americana, que é majoritariamente branca, habilitou no mundo inteiro, né, o desencadeamento desse ódio social contra a tradição colonialista e escravista das burguesias nacionais. E essas ondas de choque não ficaram só limitadas à França, à Inglaterra e aqui mesmo ao Brasil em 2019, mas elas chegaram hoje na Colômbia, né, em 2020. E essa influência, que é grande, especialmente na juventude colombiana, ainda não chegou, né, na classe trabalhadora colombiana, como havia chegado fortemente nos trabalhadores dos Estados Unidos, né, que hoje estão exigindo a expulsão da polícia dos seus sindicatos e apoiam as manifestações contra o racismo policial, mas é muito provável que essa raiva se alastre sim pela juventude trabalhadora colombiana, especialmente pela precariedade de vida desses setores. Exatamente, André. Além da repressão policial com a juventude, existe o flagelo da precarização do trabalho para a esmagadora maioria da juventude, né? Que é uma tendência mundial, como a gente já veio debatendo em vários programas nossos, né? Mas na Colômbia, segue sendo o país de grandes desigualdades em todos os terrenos, né? A gente tem ali uma juventude precarizada, a qual o seu próprio futuro é absolutamente negado pelo capitalismo, onde os trabalhadores também permanecem na miséria, produto das leis trabalhistas, que evidentemente favorecem os grandes empresários e os investidores estrangeiros, e, sobretudo, a quem o acesso à terra se refere, né? Essa questão é muito importante, muito interessante da gente se debruçar, porque de acordo com o estudo sobre a precariedade trabalhista, né, feito pela CUS Internacional, que é uma outra organização que trabalha aí com o levantamento desse tipo de dados, no país, cerca de 86% das pessoas que residem nas cidades que têm entre 14 e 28 anos de idade trabalham sem nenhum reconhecimento jurídico como trabalhadores. Então, eles não se encontram cobertos ou protegidos pela legislação trabalhista, né, que é, na realidade, uma grande miragem, né? A legislação trabalhista é um fantasma na Colômbia, e eles nem gozam sequer dos benefícios de um contrato convencional. Então, a gente está falando aí de uma população de cerca de 3,2 milhões de jovens que trabalham num nível de precariedade que até pra gente aqui no Brasil é assustador, né? Que, como diz um analista de um estudo mencionado, desse estudo que a gente acabou de falar, isso faz com que essa juventude viva em condições semelhantes à extrema pobreza, né? Então, assim, é uma situação absolutamente desesperadora e revoltante. Sem dúvida. E sobre esse tema da precarização que você mencionou-se, o Milton de Leon, né, que é o nosso colunista da Rede Internacional de Esquerda Diário, que milita na Venezuela na nossa organização irmã, que é a Liga dos Trabalhadores Socialistas, ele disse que na Colômbia as leis trabalhistas são das mais neoliberais possíveis, né? Dos 6 milhões de pessoas que estão em idade avançada, 4 milhões não têm acesso à aposentadoria nem a meios básicos de subsistência, né? A juventude cresceu literalmente sem futuro, somente para ser mão de obra barata para os capitalistas,
não só nativos, né, mas também estrangeiros que atuam na Colômbia, numa situação de incrível precariedade. Como aqui a gente vê, como você mencionou, nos bairros mais pobres da periferia brasileira ou mesmo da periferia venezuelana. Uma situação que é ainda pior nas zonas rurais. Então, todas essas condições do capitalismo colombiano foram impostas à base do terror de Estado. E como é sabido, se vale não só da repressão judicial, policial e militar, mas também dos grupos paramilitares, que são os esquadrões da morte lá na Colômbia. É uma política na qual se envolveram em tal nível a classe dominante e os seus partidos que até pouco tempo uma porção enorme do parlamento estava investigada por seus vínculos com essas bandas paramilitares. Para ver essa simbiose, né, entre a repressão estatal e a coerção para que a juventude aceite essas condições de precariedade. Né? Sim, claro, exatamente. Para incrementar a precarização na Colômbia, existiu historicamente uma expressa vocação, vamos dizer assim, por parte da classe dominante de impedir todo tipo de agrupamento sindical, né? E nesse sentido, são também muito abundantes os episódios de perseguição contra os trabalhadores rurais e urbanos. Para dar um exemplo, né? Quando as leis e as ameaças antissindicais não foram suficientes para sufocar as tentativas de organização dos trabalhadores, os governantes, ao lado dos empresários, recorreram à repressão de todo tipo. Legal, ilegal, tudo que a gente possa imaginar, né? E é justamente disso que vem a importância da polícia para o regime, né? Porque os dados, André, ali na Colômbia, eles são absolutamente grotescos. De acordo com o Centro de Investigação e Educação Popular, entre os anos de 1984 e 2010, o número de sindicalistas que foi vítima de violações de direitos humanos foi de 4.785. Dos quais 3.000 foram assassinados. Então, ou seja, você ser um ativista sindical, ser um ativista pelo direito das mulheres, pelos direitos, enfim, de todas as populações oprimidas, é um grande risco nesse país, né? Você está arriscando realmente a sua vida. E os ataques, eles se dirigiam, né, aos setores mais mobilizados, como não poderia deixar de ser, tais como os trabalhadores agrícolas, petroleiros, mineiros, professores, trabalhadores da saúde. E nesse último setor, uma esmagadora maioria de mulheres trabalhadoras que se opunham à repressão estatal e que terminaram, por conta disso, sendo vitimadas pelo Estado. Então, a taxa de sindicalização na Colômbia, em decorrência de toda essa situação, é muito baixa. Ela é de mais ou menos 4,2%, né? Nossa, é espantoso, né? É realmente muito baixa a taxa de sindicalização. E tudo isso se acelerou na década de 90, né? No contexto da abertura econômica, em que se aplicou uma significativa modificação dos códigos trabalhistas, né? A chamada Lei 50 de 1990. E por meio dessa nova regulação foram permitidas facilidades para demitir, né, vários tipos de contratos de trabalho precários, mais ou menos como a reforma trabalhista aqui no Brasil pós-golpe institucional. Porque na prática, do que se tratou foi de implementar um sistema onde prevaleciam os empregos temporários e intermitentes. Né? Com isso, quase 70% da população economicamente ativa na Colômbia não tem um emprego digno. Né? Além disso, outro estudo feito por uma ONG canadense, né, sobre a base de dados do Departamento de Administração Nacional e Estatística, né, no segundo trimestre de 2017, cerca de 3,2 milhões de jovens viviam no âmbito urbano e enfrentaram situações de precarização do trabalho. Como consequência da pandemia do coronavírus, esses dados pioraram ainda mais e a taxa de desemprego chegou a 25% da população global, né, seriam 13 milhões de pessoas, sendo que na juventude chegou a níveis gregos, né, mais de 30% de desempregados. O governo do Ivan Duque, né, que foi sacudido por protestos no ano passado, como a gente disse, ele teve a cara de pau de aplicar uma nova reforma trabalhista nesse último mês de agosto, em 2020, através do decreto 1174, né, que permite às empresas se beneficiarem de um regime de contratação sem nenhum encargo trabalhista. Né, no que seriam contratações por hora. Né? O trabalhador só recebe enquanto trabalha e pode trabalhar por 1 hora por dia, pagando literalmente para ir trabalhar. Esse é o dado trágico da uberização, né, do trabalho na Colômbia. Então, para a gente ter esse claro cenário de como está vinculado tanto a repressão como a precarização do trabalho lá na Colômbia. Não, é algo absolutamente terrível.
De fato, a luta contra a repressão está ligada ao papel que a polícia colombiana cumpre de garantir essas péssimas condições de trabalho da juventude, né? Que é mais uma demonstração internacional de que a polícia não tem nada a ver com a classe trabalhadora. A polícia serve para garantir a exploração